Muito boa noite. Vamos ver se meu áudio tá bacana. Eu fiz o favor de não colocar um fonezinho aqui, mas já o meu queridíssimo convidado chega para conversar comigo. Ai, fala pra mim, Bernardo, meu áudio tá bom? Tá funcionando bem? Eu fiz o favor de não colocar o fone e eu espero que meu convidado não perceba. Hoje, então, nós vamos falar dos espaços de convívio ao trabalho home office. Nessa época, muita gente está trabalhando em casa e aí se confundem esses espaços, né? Pelo menos é o meu caso. Hoje eu vou receber aqui para falar com vocês o queridíssimo Alexandre Ferreira. Ele que é arquiteto, formado pela FMU, atua na área de eventos. Ele é responsável por transformar ambientes assim inócuos, né? Ambientes completamente espaços limpos, livres, né? Em grandes cenários para realização de sonhos aí de formandos. Opa! Ele já chegou por aqui. Então vamos conversar com o Alexandre Ferreira. Tá aí, seu lindo? Fala para mim se você tá me ouvindo bem. Estou te ouvindo ótimo. Ai, que bom. Hoje eu esqueci de colocar o fone, eu fiquei com medo aqui. Lindíssimo, com o espaço todo planejado, né? Eu aqui com o meu fundo. Ih, eu acho que vou precisar colocar o fone, porque o barulho da pizza tá por aí. Não, tá tudo Então, certo, fica tranquilo, eu tô na sala de casa. tá na sala de casa? Eu tô na minha sala de trabalho. Essa Tô aqui, na sala, para tô na quem já me sala. conhece, é minha sala, meu home office, isso aqui. Ah, então tá Mas ótimo. Vamos falar, inclusive, vamos falar disso, o quanto a nossa casa mudou e hoje virou um home office. É exatamente sobre isso. exatamente sobre isso. E aí, aqueles espaços que a gente deixava tudo bagunçado, né, para ver Netflix, porque a gente só Exato. olhava para TV. E agora as pessoas nos veem. Inclusive, agora você entra na minha casa, né? As nossas conversas virtuais, né? Você está aqui, estou te recebendo e eu sempre sirvo alguma coisa para os meus convidados, porque eu acho deselegante. Pessoa que chega em casa, eu ofereço sempre uma coisinha. E aqui no caso, eu ofereço um licorzinho para você, tá bom? Eu adorei, muito obrigado. Eu estou aqui com meu copinho d'água. Tudo bem? Importante se manter Ótimo, hidratado perfeito, nessa pandemia. super saudável. Vou precisar desse copo d'água depois, inclusive. Com certeza, vamos conversar bastante. Ale, vai me contando e contando para a galera que vai chegando o que você faz, porque isso é mágico, né? Você transforma ambientes que não é nada, é um salão enorme, vazio, em espaços que realizam sonhos, não é isso? Exato. Bom, galera, primeiro, Jair, obrigado pelo convite. Hoje nós vamos falar de um assunto que eu gosto muito, é bem out da minha área, mas é uma coisa que eu sou apaixonado por falar. Mas antes de a gente começar a tocar nesse assunto, vamos falar um pouquinho do que eu faço, tá bom? Só para vocês entenderem, existe um nicho de formatura que tem em São Paulo, que tem em diversas partes aí do Brasil todo. Óbvio que cada estado tem a sua particularidade. Aqui em São Paulo a gente entende que o baile de formatura é um baile totalmente diferente do que tem em outros estados, que é uma coisa muito mais glamurosa, muito maior do que qualquer outro estado. E eu ajudo a construir esses sonhos. Então não é o sonho de um cliente, é um sonho de às vezes 800, 400 pessoas que estão numa festa e estão lá apaixonados pelo aquele espaço, e não só pelo espaço, mas tudo que inclui no baile de formatura, que é decoração, que é uma atração, que é um buffet, que é um open bar, e eu cuido exatamente desse processo aí. Eu acompanho essas comissões de formatura durante um período e a gente vai tentando desenvolver um projeto junto com eles aí ao longo de 2 anos ou 1 ano e meio a 3 anos. É apaixonante.
Nossa, posso imaginar, porque assim, arquitetura é edificação, né? Então você edifica um sonho praticamente, né? Exatamente. Na verdade, hoje, se a gente for falar de arquitetura, gente, a arquitetura está em tudo. Ela não está somente num prédio residencial ou somente num conjunto de apartamentos. Hoje a arquitetura, se a gente for falar muito mais profundo dela, ela está literalmente no seu espaço e no seu dia a dia. E uma das filosofias que a gente gosta de falar sobre arquitetura é exatamente como essa arquitetura impacta no nosso dia a dia. Seja ela no nosso trabalho, seja ela na nossa casa, seja ela na nossa vida no geral. A gente queria falar exatamente sobre isso porque a gente queria entender, compartilhar com vocês o quanto a arquitetura das nossas casas influenciam hoje no nosso dia a dia, sabendo que como esse cenário mudou. Vídeo que a gente está dentro de uma pandemia e que a gente passou a habitar as nossas casas. Porque até o momento a gente não habitava, né? A gente tem a nossa casa, você sai para trabalhar e você volta durante a noite. Só que, com a pandemia, isso mudou. Você não sai mais para trabalhar. Você acorda e você vai trabalhar. Então, com a sua casa, ela mudou nesse sentido. E esse diálogo vai ser bacana para a gente poder falar um pouquinho sobre isso. E talvez vocês vão perceber coisas que vocês não tinham percebido. E eu espero ajudá-los. Eu aqui, como uma pessoa completamente ignorante no assunto, já posso dizer que esse meu fundo é uma mudança da pandemia. Porque daí eu não suportava o ambiente que eu estava. O pessoal às vezes pode falar, mas aí ela quis fazer bonito. Não, fiz bonito para mim, porque eu estava me incomodando o que eu estava vendo. E aí eu fui lá e mudei. Falei, não, deixa eu colocar alguma coisa aqui, pelo menos bonitinho, para me agradar pelo menos. Porque se não me agrada, eu que passo o dia todo aqui em frente ao computador, às vezes 12 horas em frente às telas, por que vai agradar quem está me chegando aqui para conversar comigo, né? Exato. Eu acho que é um ponto, você levantou um ponto muito interessante, Jailma. Se a gente já puder abordar o tema, eu queria levar algumas considerações a partir do que você falou. O que aconteceu nessa pandemia? Eu vejo isso por mim, mas não só a base por mim, mas de toda a sociedade, pelo que eu venho acompanhando nos últimos meses. A gente está indo aí para o 5º mês de pandemia e nós entendemos que, vamos falar do processo, né? Como que cada um administra a sua casa. Óbvio que eu vou falar agora de um nicho específico de pessoa, mas a gente tem que entender que dentro da sociedade existem diferentes tipos de pessoas, tá bom? Mas falando de um nicho específico de pessoa. Esse cara acorda, ele vai para o trabalho, toma café da manhã, escova o dente, toma banho, não sei qual vai ser a sequência aí, e sai para o trabalho. Do trabalho sai, vai para academia, vai para aula de yoga, vai para o inglês. Saiu desse segundo, terceiro lugar, ele volta para casa dele, toma um banho, janta e vai para o quarto dele dormir, ver uma TV. Enfim, seria essa rotina de um brasileiro quase comum. Novamente eu falo, tá? Existem diversos tipos de rotinas. Mas o que aconteceu, né? Com a pandemia, a galera simplesmente parou. Eles encerraram essa rotina. Então eles passaram a acordar, tomar café e voltar para os seus quartos para poderem trabalhar. O que aconteceu? As pessoas começaram a reparar que as coisas não estavam tão boas assim. Porque quando você começa a ficar em casa, você começa a reparar que, nossa, esse fundo aqui não é tão legal para as pessoas verem. Pois, mas aquele tapete que eu comprei que estava muito barato, realmente não está combinando. Quando você vai entrar no quarto, você tropeça. As pessoas começaram a ter algumas necessidades que não tinham antes. Vamos falar de Urban Jungle, cara. Urban Jungle. Todo mundo hoje tem plantinha em casa. O que aconteceu, né? A Urban Jungle, ela surgiu em 2017, foi o ápice, e ela foi crescendo em 2018, todo mundo já queria. Pera, fala de novo esse termo que você usou aí. Urban Jungle. Urban Jungle. Seria tá. floresta urbana. Ela começou a aparecer em meados de 2019, a gente já via ela na Casa Cor aparecendo. E 2018 foi uma febre. 2019 cresceu, e agora, 2020, virou um conceito. A Urban Jungle deixa de ser uma coisa do Pinterest e ela entra para casa de todo jovem paulista. O que a gente fala é que o jovem paulista enfiou a planta na casa dele. Isso é verdade. Por quê? O que aconteceu? Nós entendemos que você passou a ter um contato, ter uma necessidade de ter um contato maior com a natureza. Porque você passou a ficar mais tempo dentro da sua casa. Então, isso é uma das coisas que as pessoas começaram a mudar dentro das suas casas. O que a gente também começa a ver aí nas redes sociais,
nos últimos 5 meses, o boom de pessoas que pintaram suas paredes. Seja meia parede, seja parede na transversal. Você, por exemplo, fez essa adaptação, que ficou muito boa, por sinal. Por quê? Porque as pessoas começaram a entender que elas precisavam alterar esses pequenos problemas que eles tinham nas suas casas. Então elas passaram a entender que seu olhar para o seu habitat mudou. E não é uma coisa minha, não é uma coisa sua. Nós entendemos que a sociedade como um todo passou a olhar para suas casas dessa forma. E isso é uma coisa que vem crescendo, há uma crescente. E já há indícios hoje que a partir do ano que vem, a própria arquitetura residencial ou dos espaços, elas mudarão de acordo com esses pontos que nós desenvolvemos agora. Se a gente for parar a pensar, antes a gente não construía nenhuma casa com um espaço para home office. Não era sempre que isso era aplicado. Agora, não. Qualquer pessoa que for construir uma casa agora vai pensar, precisa de um home office. Porque já tem essa base do que aconteceu esse ano. Então, a pandemia, ela trouxe para a gente uma nova realidade que a gente teve que se adaptar. E entendendo isso, como que a gente passa a se sentir bem dentro desse novo habitat? Então é isso que a gente tem que conversar e bater um papo sobre. Porque antes era um ambiente que, assim, o importante era ser confortável. Oi, Pietro. Porque a gente chegava em casa já se despindo, se jogando no sofá e se jogando nesse tapete que bastava ser confortável, né? Agora ele precisa ser bonito também, com ele, né? E aí eu queria que você me falasse, assim, como que a gente faz isso, porque ainda não tá bom, né? A gente não entende nada. Eu acho até que isso que você falou, que eu também não vou saber ainda pronunciar, então não vou me arriscar sobre a plantinha do Pinterest. Urban Jungle. Eu acho que também é essa relação que a gente tem com a natureza, no geral, mas a gente pensar que a gente precisa trazer algo de fora para dentro também, né? Porque a gente está tão só dentro de casa que a gente também precisa se sentir um pouco no jardim, um pouco na praça, né? Então acaba sendo essa relação dentro e fora com os espaços, né? E aí eu queria que você falasse do impacto disso nessa relação nossa com o trabalho e com a casa. Será que fica a mesma coisa? Nossa casa ainda é nossa casa, será? Jaima, não sei se você leu meu pensamento, mas você fez uma pergunta perfeita e eu quero fazer uma análise com vocês, tá bom? Boa. Vamos lá. Isso é uma coisa que eu reparei e que todo mundo vai reparar a partir de agora. A gente tem uma relação com a nossa casa onde você a habita em alguns momentos. Então você habita ela perante a noite, você a habita ela num período pela manhã, e aí você a habita depois de um ciclo, um longo ciclo, e você volta a habitá-la à noite. O que acontece? Nós entendemos hoje que a nossa casa, nos horários que eu estou nela, eu gosto dela, eu acho ela confortável. Só que quando você passa a habitá-la em um momento contínuo, você começa a entender que a sua casa tem problemas. Por quê? Você começa a reparar que seu vizinho ouve funk, ou tarde, mas você também repara que seu cachorro do vizinho late. Você repara que 3 horas da tarde passa uma moça na rua, que todos os cachorros da rua latem para ela. Aí você repara tem até passarinho na cidade. Que tem passarinho. Inclusive eu acordo com umas maricatas agora. Porque antes eu não acordava com a maricata. Mas agora, 10 horas, a maricata tá aqui, ó. Na minha janela. Gente, desculpa, eu acho genial a maricata. No habitat dela. A maritaca? Maritaca. É isso. Então o que acontece? A gente começou a reparar que essa casa ela tem diferentes funções de acordo com o dia. Então você tem que passar a... Oi, Celso. Você tem que passar a habitar essa casa com essas diferentes personalidades que ela toma no decorrer do dia. E é isso que a gente entende como entender a sua casa, entender o seu lar. A gente entende que ele é um lar, que ele tem muitos pontos positivos e tem pontos a melhorar. E o que você faz para melhorar esse lar? Tem alguns artigos que comprovam que logo no início da pandemia, nos 2 primeiros meses, houve um boom de compras na internet. Seja ele de cortinas, seja ele... Oi, Juan! Seja ele de cortinas, seja ele de tapetes, sejam eles de luminárias. Oi, gente! Então, a gente começou a reparar que diversos itens de decoração passaram a ser essenciais na vida da pessoa. Porque todo mundo quer ter um quadro legal, quer ter uma plantinha legal. Isso passou a ser extremamente necessário. Mas o que a gente faz
Ale, como que a gente hoje decora a nossa casa, entendendo hoje que existem diferentes perfis de pessoas? Pelo Cara, amor de Deus, me como, fala. né? Mas assim, porque também tem uma questão que é grana, né? A grana, Porque exato. agora a gente precisa se arrumar, mas sem grana de preferência. Exatamente. Porque outra realidade que a pandemia trouxe é que as pessoas passaram a ficar em suas casas, mas uma parte da população ela teve seus salários ou encerrados por completo ou pela metade. Então entendemos que, cara, como você vai ficar na sua casa, você quer fazer algum item de decorar, mas não tem grana para isso. Cara, hoje nós entendemos que existem diferentes nichos que vocês podem abordar e vocês podem até, você tem acesso a isso muito fácil ao YouTube. Porque nós temos diversas pessoas criando várias coisas. Oi, gente, oi para todo mundo Ai, aí. o tio Pô tá indo de licença, gente. Nosso tio tá dizendo oi, tá bom? Beijo! Então, há diferentes coisas que vocês podem fazer de itens baratos para poder modernizar ou readequar um cantinho da sua casa. Primeira dica que eu dou para você. Dá uma olhadinha na sua casa, você senta assim, isso, pega papel e caneta aí. Você senta na sua casa e você começa a olhar para alguns espaços que você vê que tem um vazio e que você pode dar um novo ar para ele. Então, digamos, você tem lá uma mesa antiga que você não sabe o que fazer com ela. Cara, um item que não pode faltar na sua casa. Uma lixa, pode ser a 210, a 220, que é um pouco mais grossa. Você dá uma lixadinha naquela mesa, que ela tá velha, dá uma passada de mão de uma tinta látex branca, ou na cor que você preferir. Dá umas 2, 3 mãos, deixa secar. E aí você escolhe um cantinho para ela. O bacana hoje com mesas antigas, que você pode usar muito para a questão da Urban Jungle, que todo mundo fala. Eu fiz uma pesquisa no meu Instagram recentemente e todo Vou mundo é ficar só. apaixonado por Urban Jungle. A Mas, ideia Ale, é... peraí. Deixa eu só te interromper um pouquinho, porque eu tenho horror à lixa. E eu conheço um monte Horror de à gente que lixa? tem esse mesmo problema. É agonia, sabe? Me dá coisas. Eu não consigo pegar na lixa. Tá, tudo Não tem outro bem. jeitinho aí? Uma outra dica? Cara, você até pode. Vamos falar da lixa para você entender o porquê, né? A lixa traz uma melhora no acabamento da madeira. Então, assim, se você quer uma melhor acabamento, eu acho que uma boa lixadinha, você não precisa fazer aquela lixa chegar no zero da madeira, mas dá um acabamento e você dá uma mãozinha de tinta. Isso vai decorrer muito do estado do material que você está usando. Então, se for uma mesa que está muito velha, eu aconselho uma lixadinha. Se não, se ela estiver ok, tudo bem, só uma mãozinha de tinta, só para você dar uma graça diferente para aquela mesa, para ela não ficar com um aspecto tão velho. Você pode tentar reformar essa mesa de diversas formas. Às vezes você gosta do tipo da cor que tá, então você pode só passar algo para deixar a madeira mais tratada, ou você pode usar luvas, como a Tina falou, Então, o para dar problema uma é que no meu lixada. caso é aqui o problema, ó. É o Sabe, o barulho, barulho da lixa, não consigo. não consegue. Vou ter que Uma pedir pro boa. marido Pede pro maridão, então. Se for o caso de lixar, pede pro maridão. Vamos botar esses homens para trabalhar na pra pandemia. trabalhar, né? Exato. Uma coisa que a gente tem feito bastante, na verdade, eu fiz no meu Instagram, então quem quiser depois dar uma olhada lá, tá no meu feed, tá lá nos meus stories. Eu me mudei para essa casa faz pouco tempo, faz 5 meses, logo no começo da pandemia. E nessa casa havia uma cama velha. E eu tinha que me desfazer daquela cama porque eu tinha uma cama nova. Só que ao me desfazer daquela cama, eu parei para pensar e falei: o que eu posso fazer com essa cama antes de jogá-la fora? Então eu tive um job de pegar, desmontar a cama inteira para poder ter as madeiras dela separadas. Com as madeiras separadas, eu passei a pensar o que eu poderia produzir com aquela madeira. De uma cama velha, eu fiz 2 luminárias, uma mesa de estudos, uma bancada lateral do lado da cama. E ficaram todas muito lindas. Isso me ajudou com o quê? Além de passar o meu tempo, porque eu tinha um período maior no começo da pandemia disponível livre, isso me ajudou a entender que eu poderia usar alguns elementos que iriam para o lixo e colocá-los dentro da minha casa novamente, de uma forma melhor, uma forma reutilizada. Você ressignifica, né? Resignifica o que iria para o lixo e você dá uma nova função para aquilo. E, gente, as minhas luminárias ficaram lindas. Vou falar que ficaram lindas.
E a escada, Lê? Todo mundo me pergunta dessa escada. Boa. Já conta, conta tudo. O que acontece? Vocês, no caso, qualquer pessoa que queira, nos próximos, agora, sei lá, surgiu uma ideia muito louca e queira fazer, tente entender o que você consegue fazer com o material. Por exemplo, na caçamba de lixo da minha rua, havia uma escada velha. Com essa escada, eu parei e fiquei pensando o que eu poderia fazer com essa escada. Então, eu peguei essa escada, trouxe para minha casa, dei uma lixada e entendi o que eu. Até fiz uma pergunta, até fiz uma enquete no meu Instagram para a galera tentar entender o que eu poderia fazer com a escada. Só que ninguém conseguiu entender, ninguém acertou o que eu vou fazer com a escada. Porque, na verdade, eu até falo para todo mundo, vamos sempre tentar sair um pouquinho da caixinha. Com uma escada você pode fazer um armário para você colocar temperos, você pode fazer um bar de cozinha, ou você pode fazer um apoio para o jardim, para fazer uma urban jungle em diferentes alturas. Você pode dar diferentes usos. Mas se você pega, vai muito para a questão do designer, tá? Se você pega aquela escada e tenta imaginá-la separada, então você tem os degraus de um lado e os apoios desse lado, o que você pode fazer com esses dois elementos separados? Então, a partir disso, eu criei um novo produto. E eu não posso falar ainda porque eu estou produzindo ainda. Fica com o meu stories do Instagram. Poxa vida. Não, mas você tocou numa coisa bem legal, Ale, que é assim, essa questão do design, né? Porque às vezes o pessoal olha para as coisas e a gente tá tão, tava pelo menos, né, numa vibe tão consumista de achar que a gente tem sempre que comprar mais coisas, a gente precisa de mais objetos, objetos novos, né? Que a gente não é capaz até de muitas coisas. E na verdade falta muito também da gente treinar o nosso olhar, né? Exatamente. Porque se você olhar, tem um exercício que a gente faz para fotografia, né? Que é de enquadrar as coisas. Então, Sim. se você começar a olhar para as coisas, enquadrar assim, ó, pensar que você vai fazer uma foto ali, e aí você tentar visualizar, né? Parar um pouco, olhar com atenção e tentar visualizar coisas novas. Porque assim, do dia para noite você não vai ter ideias mesmo, né? Se você não é criativo, você tem que parar. Olha bem, pensa, dá uma viajada mesmo, assim, toma de repente aí alguma coisa. Um shotzinho? Toma um vinho, sei lá, um chá. Exato. E observa, né? Com atenção. Isso é uma boa. O que você levantou um ponto importante. As ideias criativas, você dificilmente tem no momento. Mas ideias criativas, elas vêm ao você fazer uma análise em relação a um produto. Por exemplo, você tem um copo. O que eu poderia fazer com esse copo? Óbvio, se eu perguntar agora, nem eu saberia o que fazer. Mas ao você ter uma ideia criativa para um espaço na sua casa onde você queira modificá-lo, pega um papelzinho, anota, conversa com alguém, joga alguma ideia com outra pessoa que talvez entenda. E a partir disso, você tenta criar algo para um espaço ou algo que você precise. Existe uma filosofia do pensar que a forma segue a função. Então, para você transformar alguma coisa, você pensa no que você precisa primeiro. Então, no que eu preciso? A partir do que você precisa, você tenta pegar algo que você já tem na sua casa mesmo, onde você não vai precisar sair para comprar, e tenta adequar isso para a sua necessidade. É assim que as grandes ideias elas surgem, a partir de uma necessidade. E é a origem do design, digamos. Contamos aqui todos os segredos, já era. Estamos desempregados. Mais ou menos não, isso. Mentira, não tem limite para criatividade, né? Porque Exato. você sempre vai ter os seus próprios objetos dentro de casa. E às vezes uma coisa que você vai se desfazer, você deixa ela num lugar visível também, né? Para você conseguir criar em cima dela, é importante deixar visível, né? É uma coisa que eu faço muito, que vem dado muito resultado, é engraçado. Na minha garagem eu acabei que eu fiz uma marcenaria, né? Porque quem me acompanha no Instagram sabe que eu comecei fazendo um móvel, e aí eu fui comprando a furadeira, que eu fui comprando a parafusadeira, que eu fui comprando aquilo, e agora eu virei uma marcenaria. Eu sou quase um marceneiro. Então, eu tenho um olhar para as coisas assim. Tipo, eu tô passando em algum lugar, eu vejo algo que eu sei que eu vou usar no futuro, eu trago para minha casa. O que eu vou fazer com aquilo, eu não sei. Mas na viagem, eu tenho uma tábua de passar velha, eu tenho uma escada velha, eu tenho uns pendentes velhos, coisas que eu achei e que eu sei que eu vou transformar até o final do ano. Oi, Ana. E que eu vou transformar.
Você não, necessariamente você não precisa transformar aquilo agora. Você deixa guardado, você dá um prazo para você e você fala, até o final do ano eu tenho que transformar aquilo em alguma coisa. Dá Isso é prazo, porque interessante, senão porque você senão não você acaba também. acumulando. Não entendi? Não, é isso mesmo. Eu não Dá um prazo entendi. também. É, dá um prazo. Porque senão você vira um acumulador. Você não pode virar um Isso. acumulador, né? Você está em pandemia. Mas um dia a pandemia vai acabar. Então um dia você vai ter que sair da sua casa. E aí você vai ter uma bagunça na sua garagem e não dá. Então você dê um prazo e tente criar alguma coisa com aquilo. Há diversos canais no YouTube que podem te ajudar a criar. Então, que ama fazer coisa com cimento. Então tem muita coisa para fazer com cimento. Tem muita coisa aí ensinando a fazer com madeira velha, que vocês podem lá procurar madeira. Tá muito em alta fazer cabeceira de cama, pode fazer cabeceira de cama. Luminária pendente é o que mais ensina no YouTube. E isso tudo de formas muito práticas que qualquer pessoa pode fazer. Seja de materiais reutilizáveis ou não, tá bom? É, a Cleia confirmou aqui o que a gente estava falando, que é dar um tempo para amadurecer a ideia, né? Às vezes você olha para uma coisa e fala, isso aqui me lembra algo. A gente tem uma memória imagética das coisas também, né? Se você olhar bem para um quadrado, de repente você vai enxergar uma moldura logo, logo ali, vai lixar, passar a tinta que você ajudou a gente aí, e aí a coisa se transforma, né? Exato, deu uma travada, eu não entendi o que você falou. Não, da moldura, assim, de repente você olha para um quadrado e é só um quadrado de madeira, de alguma coisa, e de repente se transforma numa moldura, se transforma num nicho para colocar numa parede, né? É só tentar. E aí, às vezes, se você não consegue Verdade. pensar, só de olhar, pegar também, né? E colocar nos cantos, assim, preencher os espaços, né? Pode ajudar também, não é? Preencher o espaço é uma necessidade, mas é uma necessidade muito individual. Vamos falar sobre, voltando um pouquinho para aquela questão da casa, do habitat. Existem pessoas que entendem, compreendem que seu espaço ele precisa ser completamente preenchido. Novamente, eu falo que isso é uma questão muito mais de mood de pessoas. Existem pessoas que entendem que o espaço tem que ser uma coisa clean. Então, sem muitos apetrechos, móveis esteticamente colocados em alguns lugares. E outras pessoas entendem que tudo tem que estar preenchido o tempo inteiro. Se a gente for falar de mood, de espaço, como isso impacta no seu dia a dia e na sua rotina, obviamente, eu, por exemplo, eu gosto de coisas mais cleans. Se eu vejo tudo muito preenchido o tempo inteiro, isso não me agrada. Isso vai impactar diretamente no meu dia, no meu mood, no meu forma de ser, como eu lido comigo, nas minhas relações pessoais ou interpessoais. Visto que eu estou trabalhando de casa o tempo inteiro. E tem pessoas que vão gostar de ambientes mais cleans, mais preenchidos o tempo inteiro. E se coloca essa pessoa num ambiente muito clean, a mesma coisa. Ela regride, ela surta, ela não vai se dar bem com a sua relação interpessoal. Então, se você tem um espaço que você tem um vazio e você quer adequar esse espaço, entra muito no que você falou. Você sente a necessidade do espaço, a construção daquele espaço, e a partir dessa necessidade você adequa ele e cria algo novo que seja importante para você, para o seu espaço e para a sua família. Olha, eu queria te fazer uma pergunta que é o seguinte, porque para mim, eu sou das artes visuais também, né? Então, arquitetura e fotografia tá muito ligado uma coisa com a outra, né? E tem uma coisa que me incomoda muito, às vezes eu olho gente até das artes visuais mesmo, que estão fazendo uma live, tá fazendo um vídeo, tá tendo uma conversa ali, e às vezes está completamente estranho, né? Tá visualmente estranho, porque o ambiente, às vezes mostra mais o ambiente do que a pessoa, às vezes mais a cara da pessoa do que o próprio ambiente, né? E aí eu Sim. queria que você, como arquiteto, como que você vê isso? Causa esse estranhamento também para você? Boa. Você está falando como que se o ambiente descolasse da personalidade da pessoa, é isso? É, porque às vezes a pessoa mostra tanto o ambiente que você às vezes nem reconhece quem está na frente da câmera, né? Às vezes tem o que Entendo. você falou de ter muita coisa, às vezes muita informação também, às vezes você não.
O enquadramento também, às vezes, do próprio celular, às vezes, atrapalha um pouco, né? Bom, o que acontece? Eu acho que ao criar espaços, ao projetar espaços, você tem que ter uma ideia do que você quer passar. Entendemos que hoje, numa era digital, onde as pessoas se comunicam muito mais nesse momento via stream, nós entendemos que o fator principal tem que ser a persona. E todo elemento que esteja de fundo ele está secundário àquela persona. Automaticamente, se você cria algum espaço, você tem um espaço onde os elementos chamam a atenção, mais do que o foco da pessoa em si, a persona que fala, ele realmente, visualmente, é uma coisa agradável tanto para você quanto para a pessoa que está do outro lado da tela. Então, é muito importante você entender e conceber espaços que eles ornem tanto com o seu diálogo como o que você quer passar. Por exemplo, vai muito do seu público também. Digamos que você tem um público um pouco mais jovem e esse público ele é muito mais acostumado com um padrão de identidade visual construído nas suas redes sociais. Vou usar algum exemplo. Por exemplo, você é uma pessoa famosa e seu público teen é majoritariamente feminino. Então, se você coloca esses elementos femininos, infantis, isso tem que casar de alguma forma com a persona que apresenta. Porém, isso não pode ser destoante, não pode se descolar. Então, a persona em si tem que ser o fator principal dessa live, veja do que está acontecendo. E o ambiente atrás ele tem que ser uma coisa muito mais que complete o assunto ou que esteja ao meio termo, mas não que sobreponha, ou que seja mais importante do que a persona em si. Acho que era isso que você queria entender. Era mais ou menos isso. Eu só queria entender se te incomoda também, de alguma maneira, alguns Incomoda. espaços assim que você vê. Incomoda. Eu acho que, na verdade, o que incomoda, o que causa estranheza visual, eu acho que, na verdade, a gente pode falar isso como um todo. Não somente na era digital, quando a gente fala sobre lives no Instagram, mas isso incomoda como um todo na sua vida. Eu vou usar um exemplo prático para falar um pouquinho de cidade agora. Ainda antes, quando não... Tipo, eu lembro que eu era muito pequeno, então talvez você lembre mais do que eu. Mas em São Paulo... em São Paulo havia... Antes da lei de cidade limpa, ela era muito poluída. Mas não falo poluída de sujeira. A poluição visual. O que acontecia? Antes não existia uma lei que proibisse a quantidade de cartazes, tamanho de cartazes, letreiros. Então, São Paulo era uma cidade muito bagunçada visualmente. Porque você tinha loja, e a loja tinha que colocar um cartaz maior que a loja do lado. O que acontecia? São Paulo era uma grande bagunça. O que aconteceu com a Lei Cidade Limpa é que ela limitou e retirou casas. Então, as lojas tinham... Existe hoje uma regra que eles têm que limitar os seus banners, os seus cartazes, para se adequar visualmente ao olhar do pedestre. Isso é um exemplo simples que a gente fala de cidade, mas que você pode levar para sua casa, ou pode levar para o seu dia a dia, que é exatamente isso. Essa poluição visual, o que causa em você. Isso você tem no seu dia a dia, no seu trabalho, na escola, no hospital. Quando você tem um elemento que chama muito mais a sua atenção do que o uso do espaço em si, isso deixa uma coisa cansativa. E aí atrapalha tanto você no seu dia a dia. É isso que eu ia falar mesmo. Essa poluição visual causa um cansaço, né? Muita coisa, muita informação ao mesmo tempo, né? Às vezes fica mais legal mesmo optar por algo mais clean, né? Coordenar um pouquinho melhor. Mas aí eu queria que você falasse também um pouquinho como que funciona o seu home office. Boa! Olha, para falar do meu home office, eu tenho que entender que eu estou dentro de um grupo de pessoas que eu tenho a condição de fazer isso. Isso é muito importante a gente entender um pouquinho, tá bom? Hoje o meu home office, como que eu trabalho, como que eu meio esse home office? Eu tenho uma rotina de trabalho bem doidas às vezes, então às vezes eu tenho trabalho até 10, 11 horas da noite, às vezes. Eu evito fazer reuniões aos finais de semana, porque eu tenho cursos e estudos que eu faço durante esse período.
Mas o meu home office foi eu aceitei de uma forma muito positiva, porque eu entendo hoje, compreendo que o meu trabalho eu consigo fazê-lo da minha casa, consigo realizar todas as minhas reuniões, consigo fazer tudo em casa. Diferente de outras pessoas que não têm essa possibilidade. Então, o meu home office, ele foi uma aceitação, né? Quando veio a proposta, eu aceitei o home office. Oi, Felipe. Eu aceitei a proposta muito de bom grado e eu fui moldando esse home office à minha rotina. Para mim era uma coisa nova, eu não sabia como que ia funcionar esse home office. Então eu tinha que em algum momento parar para almoçar, eu tinha que voltar depois do meu almoço. Aí eu não sabia se eu tinha que voltar direto ou podia descansar um pouco. Aí eu tinha que voltar a trabalhar para, sei lá, parar de trabalhar às 18, eu podia fazer uma reunião que ia até às 19 para tomar banho às 8. Eu tive que tentar adaptar, porque o que acontece no home office as pessoas falam que geralmente no home office a gente trabalha menos. Mas, eu não sei se isso aconteceu no começo, porém, comigo não aconteceu. O home office, ele é no home office. E isso é muito importante as pessoas pararem e entender. Que a sua relação com a sua casa, por mais que você está vivendo naquela casa, habitando naquela casa em período integral, você tem que dar o seu trabalho um pouquinho e viver esse espaço, viver a sua casa. Porque senão você só trabalha, só trabalha. Então, o meu home office tem sido muito bom para mim. Eu consigo parar, preparar o meu almoço com o meu amigo, meu jantar com o meu amigo, a gente sentar na mesa e jantarmos juntos e a gente conversar, falar da casa, falar do animal, do dia a dia. Isso é o home office que eu acho que seria o ideal. É muito importante que as pessoas tentem fazer o seu home office, entender, né? Separar bem o que é sua casa e o que é sua casa escritório, o que é sua casa lazer. Se você tem nichos muito claros na sua casa, você consegue ter um home office e uma rotina muito boa. E é mais um motivo para você separar o seu espaço, né? Preparar o seu espaço de trabalho, decorar de uma maneira que você entenda que ali é seu espaço de trabalho, né? Exato. No começo eu vi gente pegando, se vestindo, tomando banho no horário, levantando, saindo de casa e voltando, sabe? Abrindo a porta e voltando, para entender que cheguei no trabalho, cheguei em casa. Eu vi umas coisas assim no... Mas isso a gente pode facilitar fazendo isso que você já falou pra gente, né? Que é organizar esse espaço, né? Exato. Uma coisa que eu digo para todos os meus amigos hoje, e na verdade eu acho que ele entende que até uma vertente para os próximos anos fazer essa divisão é bem difícil. É difícil mesmo. Uma coisa que a gente entende hoje é que a casa, ela no futuro, ela não vai ser mais setorizada por ambientes. Nós entendemos hoje que a casa... Onde você foi, doida? É que travou, eu fui ver ali se eu resolvi a internet. Boa. Nós entendemos hoje que a casa, ela não é mais separada por ambientes, meio que quarto, cozinha, salas, garagem. Não, nós entendemos que hoje a casa ela é muito por usos. Por quê? Às vezes no seu quarto você trabalha e estuda e dorme, mas a sala tem um cantinho ali perto da lareira ou perto da janela que você gosta de ficar para ler um livro. Ou tem um cantinho na cozinha que você gosta de sentar com o seu animal. Nós entendemos que as casas, cada tem suas particularidades, e cada casa tem a sua particularidade. Então, o que eu venho dizendo para todos os meus amigos é, cara, para e tenta entender qual é o uso. E a partir desse uso que você quer dar, você tenta criar a sua divisão. O meu quarto é o meu quarto, mas ele também é o meu home office. O que eu faço para criar uma divisão quarto home office? Às vezes é uma solução simples, às vezes é uma solução que você vai ter que precisar disso, mas de diversas formas. Às vezes a disposição que você cria entre uma cama e o guarda-roupa de um lado, coloca um tapete diferente. Oi, Amanda, coloca um tapete ali diferente, esses móveis, e mudando a cor do tapete do outro lado da cama, já com uma divisão clara onde ficaria a sua mesa,
Isso visualmente já vai criar ali uma solução inteligente de separação de ambientes. Uma coisa bacana também, que é super simples de fazer, tem uma galera investindo muito em marcenaria, mas é super baratinha, que você é como se fosse pendentes, separando a área ali da sua cama da área do escritório. Então, uma madeira balsa aplicada... Oi, perdão? Uma espécie de biombo, né, também dá para fazer. Exato. Coloca aí um biombo separando esses dois ambientes. Automaticamente você priva aquela área do escritório, a área de mais trabalho, onde você fala, você conversa. Você priva aquilo ali da sua cama, daquela área que você usa para dormir. A disposição dos móveis é extremamente necessária e é importante sempre ser levado em consideração. Então, tentar entender se você consegue afastar aquela cama do cantinho da parede, colocar ela mais para o centro, ganhar uma área ali, se possível, colocar ali talvez um estofado diferente, talvez trocar a iluminação desses dois ambientes. Ajuda muito visualmente você criar essas repartições de ambientes. Eu usei exemplo como pode usar isso para tudo. Sala, cozinha, qualquer área que você entende que ela tem 2 ou mais usos. A minha sala, por exemplo, hoje está sendo um ambiente para live. Quem sabe eu pego essa aí, permaneço e faço isso várias vezes. Terei 2 ambientes na minha sala. Um estúdio e uma sala. Como trabalho isso? Mudando um pouquinho, tirando o tapete, movendo um pouquinho os assentos. Isso ajuda você a entender melhor esse espaço. Bacana, né? Dessa forma, né? E se entender também, né, Ale? Porque uma coisa que a gente costuma dizer aqui em casa não, quando a gente vai na casa de alguém, assim, mais íntimo, quando a pessoa fala assim, ai, não repara a bagunça. E aí a gente fala assim, ah, não, por mim tudo bem, eu vou embora, quem vai ficar aqui é você. Né? Eu acho que é importante a gente pensar isso. A gente não está se cuidando se a gente não está organizando aquele espaço também, né? Que a gente passa tanto tempo. No meu caso, eu passo 8, 12 horas, às vezes, nesse mesmo lugar aqui. Né? Você está me vendo por 1 hora, mas eu vou ficar aqui. Nossa, garota, muito tempo, hein? Tem dia que a coisa vai longe, né? Então, assim, se aquele lugar que eu fico não for confortável e tiver pelo menos um pouquinho de estética para me agradar, para eu me sentir bem também, não adianta eu querer que o outro se sinta bem se eu não tô me sentindo, né? Correto. É isso. Eu acho que quando você pegou uma coisa muito interessante, no caso dessa questão da gente falar um pouco da nossa casa, o como você se sente bem na sua casa e o como você se sente bem, isso acaba passando para os demais, tanto no convívio quanto com as pessoas que você recebe. Eu acho que a questão do se sentir bem na sua casa está muito ligada ao seu eu interior. Cada um tem sua particularidade. Eu gosto de pensar que não existe bagunça. Oi? Oi? Deu uma travada aí? Tá. Volta aí que travou. A gente faz uma cara de paisagem para fazer de conta que não está acontecendo, mas aconteceu. Eu gosto sempre de pensar que não existe uma bagunça. A Cléia falando. Não existe uma bagunça. Existe talvez a sua forma de organização que você entende. É aquela questão. Às vezes eu falo assim, eu deixei uma caneta em cima da mesa lá do escritório. Ao meu ver, eu sou super organizado, eu acho aquilo uma bagunça. Mas para vocês é uma coisa super natural. Então, se entender e entender que o seu mood é uma bagunça ou não. Vamos entender por aí. A partir do que você entende sobre bagunça, sobre a sua realidade, sua persona dentro do seu habitat, você vai passar a entender que esse seu jeito, de alguma forma, ele interfere no dia a dia das pessoas que convivem com você. Ou a receber uma pessoa. Então, quando a pessoa assim, não liga a bagunça da minha casa, às vezes para você não é uma bagunça. Para você tá ok. Mas pessoa sim é uma bagunça. E aí você mas tem que entender. Mas se você falou, se você verbalizou isso, não repara a bagunça, é porque você está enxergando uma bagunça, né? Porque você está incomodado. É exatamente isso. Se então, te incomoda, se você você está incomodado, você tem que parar e tentar resolver aquele problema. E uma coisa que eu aprendi e que eu falo para todo mundo, assim, se você tem uma bagunça, não pega a sua bagunça e tenta organizá-la de uma vez só. Você setoriza.
Então você começa pegando aquele sofazinho aqui, sabe aquele cantinho do quarto que todo mundo empilha a roupa ali em cima dele? Eu sempre falo para os meus amigos, eles com uns 3, 4. Sempre que eu ia na casa deles, tinha aquela maldita cadeira velha que ele pendurava. Tinha 2 cadeiras no quarto. Aquele eu falava, pra que essa cadeira velha tá aqui? Ele é pra pendurar roupa. Aí eu ficava, como assim pendurar roupa? Você tem guarda-roupa pra isso? O que eu fiz? Para ele resolver esse problema. Só que enquanto aquela cadeira continuava ali, ele não parava de colocar a roupa em cima da cadeira. Qual foi a solução? Nos livrarmos da cadeira. E nos livramos. Automaticamente, ele não tinha mais onde colocar aquela roupa. O que ele passou a fazer? Passou a dobrar e guardar as roupas. Então, é tentar setorizar o problema. Você tem um problema, aí você está vendo o problema só aqui na superfície, tipo um iceberg. Você vê o problema só aqui. Mas às vezes o problema está embaixo. O problema do Rafa não era a preguiça dele de dobrar a roupa. Ele se acomodou com a cadeira ali, de pegar a roupa e colocar na cadeira. Se acomodou. Setorize seus problemas. Isso vai para sua casa, na sua vida, seja na sua cozinha, seja no seu quintal, no seu jardim que está lá parado, seja no seu quarto. Dá uma olhadinha nos seus problemas visuais que você tem e fala, cara, tem uma cadeira aqui que eu estou acumulando roupa em cima, o que eu posso fazer com essa cadeira? Não tem uso? Doa a cadeira. Doa a cadeira? O que você vai fazer com essa cadeira? Eu vou dobrar. Você dobra a roupa, coloca no guarda-roupa. E você vai fazendo pro dia a dia. Você tem um monte de panela lá empilhada que você não sabe o que fazer. Tenta organizar, coloca mais um da outra, dá uma olhadinha. Ah, isso aqui cabe dentro dessa? Coloca aqui, coloca lá no armário. E cria uma rotina de cuidar desses espaços. É assim que você mantém os espaços organizados. Tem uma galera que fala muito de guarda-roupa. Nossa, eu não sei organizar um guarda-roupa, sou uma bagunça no guarda-roupa. Eu falo que eu sou um nojo, porque quem olha eu não tenho guarda-roupa, que eu sou gay moderna, não uso mais guarda-roupa. Mas quem olha a minha arara, fica chocado. Que a minha área é separada por cor, por uso, toradinhas. Mas por quê? É estratégico. Você acha que eu roupa, tudo tapado? Qual a possibilidade de, na minha rotina, eu arrumar aquele guarda-roupa? Nenhuma. Eu não ia arrumar o guarda-roupa. Então, o que eu fiz? Eu tirei o guarda-roupa, coloquei uma arara, porque eu visualmente ia ficar com muito ódio de mim, de ver aquela bagunça. E agora eu mantenho a arara extremamente organizada. O meu problema era o guarda-roupa. Era claro, era o guarda-roupa. Eu eliminei o problema, tirei o guarda-roupa. Bom, moral da história. Se não é bonito e se não é funcional, joga fora, se desfaz. Um dos dois tem que ser, né? Se for os dois, melhor tem que ser. Porque provavelmente um deles é a raiz do problema da sua bagunça. E o que deixa o seu lar, de alguma forma, menos ou pior habitado. Esses problemas a gente só passa a enxergar agora na pandemia. Por isso que é importante a gente trazer essa discussão para cá. O que a pandemia nos trouxe? A pandemia não trouxe nada de positivo, tá, gente? Não venham com esse discurso. Mas o que você passou a olhar da pandemia? Você passou a olhar para pequenos espaços da sua casa que antes você não tinha tempo para olhá-los e você parou e entendeu que não é tão legal, que aquela parede branca não é mais tão legal, que aquele móvel velho está muito velho, que aquela bagunça no canto do quarto pode sumir. E que você se organizando e você melhorando esses usos, os espaços e readequando isso, você traz uma melhora mental, emocional no seu mood. E também impacta diretamente no seu dia a dia com as pessoas que convivem com você. Nossa, eu achei isso muito filosófico. Meu Deus. Perfeito. Não, é perfeito, porque assim, se você tem espaços totalmente preenchidos, né? Bagunça normalmente é isso, quando você preenche demais os espaços, né? E às vezes desordenadamente. E se estão todos preenchidos, você não tem espaço para entrar mais nada. Você não tem espaço, inclusive, para entrar coisas boas, né? Coisas e pessoas boas na sua vida. Então, acho que a limpeza e a organização das coisas é importante nesse sentido também. Você não acha?
Eu acho que ele não me ouviu, né? Estamos travados? Tá um pouquinho, voltou. Mas será que você Aí, ó, pegou alguma estou me coisa? descobrindo uma Volta decoradora, é ali. isso aí. Ó, que ótimo. Já ajudou. Já serviu para alguém aqui. Se bateu aí, pega que é teu, né, Lê? E aí eu queria que você desse uma, assim, tem dica de filme, de aplicativo, de livro? Tem A várias Lê sumiu, dicas. tá Vocês aqui. estão me vendo? Eu tô aqui. Eu tô normal Eu tô agora, tá aqui. normal. Tá, Normal. beleza. Cara, eu vou deixar disponível lá no meu stories do Instagram alguns canais de DIYs que vocês podem fazer na casa de vocês. São DIYs simples de coisas que vocês podem fazer reutilizando. É uma bacana, são vídeos curtos, vocês podem ir assistindo e eu tenho certeza que esses vídeos vão ajudar vocês a criar coisas que vocês nem sabiam que vocês precisavam. São coisas, dicas bem baratas que acho que vai ajudar bastante aí. Tá. E por acaso, assim, no cinema tem coisa também que a gente pode ver? Porque mexe Cara, muito nessa coisa de cenário, de arquitetura, tem muita coisa no cinema, não tem? eu vou indicar não um documentário, mas seria no Netflix. Eu não me recordo o nome agora, mas eu posso passar para vocês em breve. Que é exatamente sobre um sistema chinês, que é Peraí, uma perdão, respira. Se você estiver coreana. me ouvindo, você respira, porque nós travamos. Respira, conta até 3. Eu tô aqui. Tá aí, ok, estamos. Estamos. Eu vou indicar para vocês lá nos meus stories, vocês dão uma olhada depois, que é um método coreano de organização de casa. E se chama Maria Kondo, é uma moça muito famosa, ela tem vários livros aí já escritos que ela fala sobre organização de ambientes. E acho que ele cai assim dentro do nosso cenário de pandemia, para você parar um pouquinho, olhar para os seus ambientes, dar uma organizada aí, e você às vezes vai descobrir que você tem uma carinha que você tira. Está aqui. Procurem aí no Netflix. Mario. Já anotei. Eu também tô aqui. Bom, você quer deixar dica aqui também para quem gosta de arquitetura, quem de repente quer estudar um pouco mais sobre o assunto? Porque não é Legal. só, quando a gente fala de arquitetura, não é só edificar, né? Tem outras coisas que a gente pode estudar também, né? Sim, gente, ó. Quem pretende aí cursar arquitetura nos próximos anos, durmam agora, porque vocês não vão dormir pelos próximos 5. É um curso que vai te deixar livre para várias áreas, então vocês podem aí falar sobre várias coisas. E é um curso maravilhoso, vocês podem urbanismo, tem arquitetura, pode ir para design, paisagismo, urbanismo. É um curso muito livre aí e é um curso maravilhoso. Então pesquisem aí e se for a vocação, ingressam, tá bom? Travamos de novo. Tô aqui. Foi ótimo. Tô aqui, foi ótimo. E é Ale, isso. me conta Espero que vocês então, tenham gostado. essa hora você ainda trabalha? Ou essa hora você tem um horário aí que você finaliza? Olha, agora eu vou tomar meu banho, 8 horas, vou preparar o jantar e vou ler uns artigos. Agora encerrei meu dia a dia. Entendi. E aí você sai desse espaço? Saio. Na verdade, assim, eu volto pro meu espaço, pro meu quarto, né? Mas assim, fecho o computador, apagou e fico na minha cama. Eu apago a luz, acendo a luminária para ficar algo mais intimista, só para poder ficar no meu espaço agora, sem ser trabalho, o espaço além. É como se você desligasse a chavinha, então, né? Exato, desligou a chavinha. E é bom todo mundo fazer a mesma coisa, gente. Não esqueçam de desligar a chavinha do trabalho e ir pro seu espaço vida agora. Boa. Ok?
Querido, muito obrigada. Muito obrigada pelo nosso encontro. Eu Que a gente possa adorei. se abraçar muito em breve. Que a gente possa se encontrar Exato. novamente, de repente fazer isso que a gente está fazendo, só que no mesmo lugar, em breve. Exato. E agradeço, obrigado. Foi ótimo falar sobre isso, é um assunto que eu gosto muito. Espero ter ajudado aí vocês com dicas ou entenderem melhor a casa de vocês, tá bom? Aproveitem, vejam um pouquinho a casa de vocês nessa pandemia. É importante olhar para elas. Exatamente. Obrigado, querido. Fica com Deus. Beijo no Tchau, coração. gente. Beijo, Obrigado. gente. Adorei a Boa companhia. noite. Fica com Deus. Tchau, tchau. Ah, será que dá tempo de uma foto? Peraí. Será que dá tempo de foto? Vamos Dá tentar tempo, fazer? dá tempo. Tô aqui. Fazer? Vai. O Vem print? pra cima, assim, ó. Vem pra cima. É. Cadê você? Você tem que colocar Tô a aqui. barba lá no meu nariz, assim, ó. Ih, travou bem na hora. A barba. Sobe mais. Cadê você? Sobe mais. Aqui. Tá tortinho ainda, peraí. Aí, quase. Fica paradinho. Beleza, deu. Oh. Depois a gente vê Beijo, o adorei. que saiu aqui, né? Vamos ver. Fica com Deus. Vamos ver. Tchau, tchau.